Nós somos a Palestra de Bombeiros. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros. Meu nome é Josemar. No tempo que eu estava trabalhando no bombeiro, a gente tinha uma rotina. E de repente essa rotina era quebrada com um alarme. Uma emergência. Será que você está preparado para uma emergência? Será que um dia dentro do teu apartamento pega fogo, você abre a porta e tem 2 extintores? Por que tem 2? Qual que é o uso? É isso que nós vamos falar. Será que se por acaso alguém passar mal ao teu lado, você sabe o que fazer? E se fosse no churrasco? Alguém da tua família vai ficar olhando para ela? É isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar de emergência. Vem comigo. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre equipamento de combate a princípio de incêndio. Na sua edificação, certamente você tem extintores e hidrante, mangueira, água. Ambos os equipamentos necessitam da ação humana. Eles não funcionam sozinhos. A gente está acostumado, tudo liga sozinho, aperta o botão e abre, aperta o botão fecha. Mas extintores e hidrante precisa da ação humana. Então nós vamos começar com extintores e depois a gente passa a falar de hidrantes. Nós vamos conhecer agora as características de cada extintor. Eu tenho um extintor de água, eu tenho um extintor de gás, e tem um extintor de pó químico seco. Mas acontece que quando a gente pegar um extintor de água, a gente vai ter dificuldade de saber que ele é de água, porque a tarja fala muita informação. Imagina numa hora de incêndio, você ler tudo isso para descobrir que ele é de água. Então, na prática, a gente poderia dizer que o extintor de pó, ele tem todos os tamanhos. Ele tem pequenininho no carro, ele tem um pouquinho maior e assim por diante. O de gás, ele é provido de um equipamento aqui chamado difusor. A gente poderia dizer que parece uma corneta. Então, o extintor que é provido de corneta, chamada difusor, certamente é de gás. E o de água sempre vai ter 10 litros. Não existe extintor de água pequeno. Então, é fácil entender. É pequeno, é pó. Tem a corneta, é gás. É grande, provavelmente é de água. Mas por que provavelmente? Porque ele pode ser de pó. Mas nos condomínios, na maioria das edificações, o de pó são menores. O de água que é o grande. Agora vamos conhecer detalhes do extintor. Vamos nos seus detalhes. Ele é composto de mangueira. Na ponta da mangueira nós temos uma coisa chamada esguicho. Alguns chamam de bico. Mangueira, esguicho. Aí nós temos gatilho, alça de transporte, trava, lacre, manômetro e corpo. Mangueira. Segura a mangueira com a mão que você tem habilidade. Com a mão que sobrou, transporta o extintor na alça de transporte. A alça de transporte você leva na outra mão, não na mão que você tem habilidade. Aqui é gatilho. Ele funciona assim. Quer dizer que se eu apertar o gatilho vai sair água? Por que não saiu? Porque tem uma trava. Ela está impedindo do gatilho ser acionado. Quando você for usá-lo, vai ter que tirar a trava. A trava, na ponta tem uma argola. Sugere que você põe o dedo aqui e puxe. Pode dar certo, mas poderia também fazer muito mais fácil. Torcer. Mas torcer o quê? Torcer esse plástico aqui, ó, que chama-se de lacre. Você precisa quebrar o lacre para tirar a trava para apertar o gatilho. Então, se eu torcer aqui, quebra o lacre. Quebrou o lacre, tiro a trava, está pronto para o uso. Finalmente chegamos no manômetro. O que é um manômetro? Ele marca quanto ele tem de pressão. Ô, bombeiro, mas eu não preciso de pressão, eu preciso de água para apagar fogo. Tá certo, precisa de água. Mas para a água sair aqui, ó, alguém tem que empurrar ela. E quem empurra é a pressão. E o manômetro é marcando se ele tem pressão. Por que não teria pressão, sendo que ele está lacrado? Poderia ter uma varia, a pressão vazou, e o dia que você apertar, não sai água. Porque o manômetro está no vermelho. É dessa forma que a gente conhece o extintor, tá bom? Agora, nós vamos no mais importante. Já conheço o extintor. Já sei como usá-lo, mas tem um problema. Eu tenho 3 extintores. Como que eu resolvo? Qual que eu uso? Vamos fazer um exemplo. Você está dentro do teu apartamento e de repente pega fogo em alguma coisa, você abre a porta e dá de cara com 2 extintores. Bom, se tem 2, é porque são diferentes. É porque você tem que fazer escolha. E será que você está preparado para uma escolha? Como que eu escolho se eu tenho 2 extintores?
E por que tem 2, sendo que existe 3? Algumas perguntas a gente vai conseguir responder para você agora. Vamos lá. Ao invés de eu falar para você qual o extintor que você usa, nós vamos inverter. Nós vamos falar qual o extintor que você não usa, qual o extintor que você está proibido de usar. E aí você vai conseguir escolher melhor. Acompanha o raciocínio. Eu tenho um extintor de água e eu tenho um extintor de pó químico seco. É muito claro que o de água tem 2 proibidos. De pó não tem nenhum proibido. Então a gente poderia dizer que é proibido jogar água em 2 formas. E vamos estudar as formas. A primeira forma é alguma coisa que esteja energizado. O bombeiro, o que é energizado? Energizado é equipamento que tem energia elétrica. Por que, bombeiro? Simples e fácil, porque você pode tomar choque. Então, o primeiro proibido nós já resolvemos. E o segundo proibido? É proibido jogar água em líquido pegando fogo. Que líquido que eu estou falando? Vários exemplos. Poderia ser álcool, etanol, poderia ser querosene, poderia ser o óleo de cozinha, aquele óleo lá da fritura. E vem a pergunta, por que não pode? E aí eu vou convidar você para assistir um vídeo. Eu vou passar um vídeo que nós fizemos numa empresa, eu jogando água e uma latinha de gasolina. Você vai perceber o que aconteceu. Vamos lá? Eu não sabia e vou jogar água. Vamos ver se apaga. Quem sabe apaga, né? Quem sabe apaga. Agora anda lá. Caramba, que rapidez, cara. 2 coisas nós percebemos quando jogamos água naquela gasolina. O primeiro é que aumentou o fogo e que não apagou. O segundo é que o pó, nós usamos pó químico seco e o pó fez muita sujeira. Ah, mas e daí que fez sujeira, bombeiro? O importante é apagar fogo. Não importa a sujeira. Em parte você está certo, mas tem alguns probleminhas. Vamos fazer um exemplo? Você entra num restaurante e aí o restaurante é por quilo, tem aquele lugar que todo mundo fica pegando comida e de repente você olha que tem um curto-circuito ali embaixo das comidas, naquele equipamento elétrico. A água já descobri que não pode, porque se eu jogar água ali, eu posso tomar choque. Aí o que eu faço? Vou pegar o pó, eu pego o pó e encho aquele lá de pó. O fogo apaga, mas acabou o almoço. Ninguém mais vai almoçar nesse restaurante. Então a gente tem aqui um extintor que não vai acabar com o almoço e vai acabar com o fogo. É um extintor elitizado, top de linha. Um extintor chamado CO2. Qual que é a característica do CO2? Ele apaga e não faz sujeira. Então, entre os dois, o top de linha é o CO2, que ele não faz sujeira e que também não tem contraindicação. Pode ser usado em qualquer lugar. Então, eu tenho um top de linha e eu tenho um que faz sujeira. Além da comida, já pensou você jogar isso aqui em cima do seu computador? Daquele equipamento caro que você comprou? Ele vai estragar. Então o CO2 seria o ideal. Pô, mas se é o ideal, por que no meu apartamento, no meu andar, só tem pó? Porque é mais barato. O pó, ele é mais barato. Alguém poderia falar assim, mas se pegar fogo no sofá, eu posso jogar CO2 e pó? Não é proibido? Não é proibido. Ele pode não ser o ideal, mas não é proibido. Você pode jogar o CO2 e o pó e depois você providencia a água. Mas por que ele não é ideal? Porque o CO2 e o pó, ele não penetra nesse sofá. E eu precisaria de alguma coisa para embeber e tirar calor. E o CO2, ele apaga por cima. Tá bom? Daqui a pouco a gente continua.